porque vocês vão ver que com o tempo começa a ser automático. Então, deixa eu voltar aqui. Então, como eu disse para vocês, a nossa disciplina sempre vai ter uma aula. Vocês podem até, posso até mostrar aqui no cronograma, ó, a gente sempre vai ter uma aula. Então, DNA, essa estrutura de cromossomo, e logo depois a segunda aula. Normalmente, a segunda aula, ela é uma aula de atividade. Então, eu vou passar uma atividade para vocês, e aí, ou vou pedir para vocês estudarem, e a gente faz atividade presencial. Tirando, a única que eu vou dar aula às duas é a aula de DNA, porque é uma aula bastante complexa. Então, ela tem muita coisa, então eu vou dar tanto na primeira quanto na segunda aula mesmo. E depois que eu faço uma atividade para vocês fazerem, e depois eu corrijo, junto com a atividade de genes, essas coisas. Mas todas as outras serão atividades que serão mais para resolução de atividade, tirar dúvida, sempre essa segunda aula, ok? Caso vocês percam, tanto a primeira aula quanto a da resolução da atividade, elas vão estar gravadas. E aí, sempre que a gente tem essas atividades em um determinado módulo, quando termina o módulo, a gente vai ter uma atividade chamada de pesca. Então, aqui voltando para cá. Então, sempre que a gente tiver as aulas, as atividades, quando a gente fechar aquele módulo, então, nós vamos ter 3 módulos, a gente vai ter o que nós chamamos de pesca. O que é a pesca? Bom, semestre passado, eu pensei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com os meninos? Como que eu vou fazer uma prova? Meu Deus, que eu posso fazer a prova e os meninos podem colar. Ou colar é o que a gente chama em São Paulo. Os meninos podem pescar. Então, aí eu pensei, bom, já que vocês vão pescar, ao invés de se eu me preocupar com vocês pescando, eu quero que vocês me entreguem a pesca logo de uma vez. O que é a pesca? Então, por exemplo, a gente vai ter no módulo 1, 4 aulas. DNA, depois estrutura de gene, depois replicação de DNA, depois transcrição, correto? Então, o que vocês vão ter que fazer na pesca? Vocês vão ter que pegar uma folha 4, deixa eu pegar aqui um exemplo de uma folha 4, então, aqui, uma folha 4, e vocês vão ter que resumir aquela aula em uma folha. Então, por exemplo, vou pegar a atividade de uma aula de replicação de DNA. Então, o Lucas falou naquela aula, e aí vocês vão ter que pegar uma folha 4 e resumir com desenhos, com figuras, com as palavras de vocês e à mão, e depois vocês vão upar no Classroom. Muita atenção. Por quê? Porque aconteceu com alguns alunos no semestre passado. Eles não deram tanto valor à pesca, só que a pesca é como se fosse a prova. Então, vocês vão pegar para cada assunto do módulo, vocês vão fazer um resumo. Pensem da seguinte maneira: Lucas vai dar uma prova, na prova presencial. Então, vocês não tiveram tempo de estudar, então vamos fazer a pesca. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, só que vocês vão me entregar essa pesca. Essa pesca, eu tenho os meus critérios definidos. Então, eu quero que o aluno, na aula de replicação, ele fale das enzimas, ele fale disso, ele fale disso, ele fale disso, ele fale daquilo. Não vou, esses critérios com certeza não vai para vocês. Mas, quando vocês me entregarem, eu vou pegar esses critérios e vou falar assim, enzimas envolvidas. O aluno falou? Ok. Processos em procariotos, ele falou? Ok. Processo em eucarioto, falou? Ok. Finalização da replicação, ele falou? Ok. Então, se ele cumpriu todos os requisitos que eu esperava que ele cumprisse, ele tem a nota completa. Então, por exemplo, se são 4 aulas dentro daquele módulo, cada pesca vai valer 2,5 pontos. Se ele cumpriu tudo em replicação, ele tem 2,5. Se ele não estava bom a parte de transcrição, 1. Se a parte de gene também estava boa, mas não estava completa, 2. E se a parte de estrutura de DNA estava muito ruim, 0. Então,
2,5, com 1, com 2. Então, ele basicamente tem 3,5, 5,5 de nota. Entendeu? Então, essa vai ser a nota do módulo. Então, repetindo, normalmente a pesca, vocês vão fazer uma para cada assunto. Então, por exemplo, se no módulo foram 4 aulas, vocês vão fazer para 4 aulas. E vão utilizar uma folha 4, apenas de um lado, não é frente e verso, não. Não pode ser feito como uma cópia do livro, porque, óbvio, eu vou atrás do material, para que vocês virem. Deve ser feito com a palavra de vocês, mas de uma maneira bastante direta, mas contendo todo o assunto. Esquemas e desenhos são muito bem-vindos, entendeu? Então, só aquele texto, normalmente, eu vou descontando algum pontinho. Ela deve ser à mão. Depois que vocês fizerem, vocês devem fotografar e devem upar no Classroom, ok? Os colegas de vocês já fizeram, então não adianta copiar dos colegas de vocês, porque eu tenho arquivado de todo mundo. Se eu perceber que tem uma cópia, eu vou dar 0. Ok? Alguma dúvida nesse processo? Hein? Pode ser mais de uma folha? Por assunto, não. Então, por exemplo, se você tem replicação, é só uma folha. Você vai ter que arranjar uma maneira de resumir, de caber ali em uma folha. Agora, se tem vários assuntos naquele módulo, se tem 4 assuntos, eu quero 4 folhas, entendeu? Ô, Lucas, eu não entendi o prazo. Você passa um dia, tem que entregar com o tempo mesmo? Não, ó, o módulo, você já vai ter ele marcado no teu cronograma, entendeu? E aí, por exemplo, acabou o módulo, vocês têm que entregar o cronograma, as pescas, todas elas vocês podem entregar de uma vez só, lá no final do módulo. Mas fazer as pescas vocês podem fazer ao longo daquele módulo, entendeu? Então, só aqui mostrando para vocês. Então, por exemplo, aqui, a gente tem o módulo 1. Então, já começou hoje. Hoje, com certeza, não precisa fazer. Mas, a partir do módulo 1, então, que a gente tem estrutura de cromossomos, é uma pesca. Genes e informação biológica é outra pesca. Replicação de DNA e cromossomo, outra pesca. E transcrição é outra pesca. Terminado esse módulo, aí, na próxima aula que começa o próximo módulo, vocês já vão ter que estar upando lá no Classroom. Então, lá no Classroom, ele já vai mandar para vocês uma mensagem dizendo que vocês têm até o dia 30/3, normalmente eu deixo até 11h59, para vocês entregarem a pesca. E o Google Classroom, ele é bem fofoqueiro, porque se vocês se entregarem no dia 1º de abril, à 00:01, ele já vai dizer para mim que vocês entregaram com atraso. Ele é bem fofoqueirinho. Então, tomem cuidado com ele. Ok? Mais alguma dúvida, meninos? Não? A gente entrega só no fim do módulo, não é? Só no fim do módulo. Certo. Ok? Então, ele já vai disparar para vocês quando é que vocês têm que entregar essa pesca. Entendeu? Sempre que eu colocar uma atividade, vai aparecer para vocês até quando vocês vão ter que fazer. Bom, como que vai ser o fechamento da nossa disciplina? Então, as pescas, ela tem um valor de como se fosse uma avaliação de prova. Então, ela tem um peso 6. As atividades, então, cada assunto que eu vou dando para vocês, eu vou passando uma atividade. Ela tem peso 2. E lá no final do semestre, eu vou dividir vocês em grupos, tem os seminários, também com peso 2. Então, todas essas somas, então, é o que vai dar a nota de vocês. Então, a gente não vai fazer nenhum tipo de prova. E outra coisa, por exemplo, mesmo que você não consiga participar da aula presencial, não deixem de entregar as atividades, entendeu? Como a aula vai estar gravada, não tem, assim, Lucas, eu não sabia. Então, não conseguiu assistir a aula por algum problema de conexão ou por alguma outra questão, pegue a aula depois, para depois a gente poder seguir, entendeu? Porque todas essas atividades contam. Então, assim, semestre passado teve um aluno que conseguiu ir bem,
na pesca, bem razoavelmente. Ela ficou com 4,5 na pesca, mas ela não entregou quase nenhuma atividade, ela não fez o seminário com o grupo dela. Ela reprovou por causa disso. Entendeu? Então, tomem bastante cuidado, façam as atividades. Como a gente não vai fazer prova, então sempre vocês vão tendo atividades para fazer. Então, não deixem de fazer esse processo. Ok? Bom, vamos começar então com a biologia molecular. Então, a biologia é o estudo do material genético, então, como um foco na estrutura e na função do material genético e principalmente de seus produtos a nível molecular. Então, a biologia molecular, normalmente ela estuda as interações entre diversos sistemas celulares, incluindo o DNA, o RNA e a proteína. E ela alberga várias áreas. Então, a química, a bioquímica, a genética. Então, enquanto na genética, a gente estudou o indivíduo na sua característica de transmissão, na possibilidade de transmissão, aqui a gente entende como que isso acontece, como que acontece a passagem desse material e o que está relacionado com aquelas características. É como se a biologia molecular ela viesse para fechar o que a genética ainda deixou entreaberto, até porque quando surgiu os conceitos genéticos, principalmente as questões mendelianas e não mendelianas, não existia ainda o conceito do que era o material genético. Então, é o que a gente foi discutindo quando a gente falou de genética e melhoramento. No melhoramento genético, a gente não precisa entender o gene, a gente não precisa saber o gene para fazer ele. Mas sabendo o gene, você faz muito melhor. Então, por isso que vem a biologia molecular. A biologia molecular ela é muito mais precisa. Enquanto, por exemplo, no melhoramento genético, a gente sabia que você tinha uma planta alta, uma planta alta com poucos frutos, uma planta baixa com muitos frutos, e você cruzava para tentar uma planta alta com muitos frutos, aqui você já sabe qual é o gene que faz ela ser alta e qual é o gene que faz ela produzir muitos frutos. E aí você cria uma nova variável que tem as duas, sem precisar fazer os cruzamentos aleatórios. Então, a gente é muito mais específico, porque a gente já sabe a função de cada um daqueles genes, a gente sabe a função de como esse material, essas coisas acontecem. Bom, quando a gente fala da genética, vocês lembram não sei se vocês lembram dessa figura que eu usei lá na genética. A genética ela é dividida basicamente em genética clássica, né, que é a genética mendeliana clássica de transmissão de características, azão, azinho, bezão, bezinho. A genética molecular, que é o que é a biologia molecular, e a genética de populações. Na nossa disciplina de genética, a gente alberga essas duas, porque a gente alberga a transmissão da característica e como essas características se comportam numa população. Então, a gente acaba albergando as duas características para poder estudar as nossas populações de interesse. E agora, na biologia molecular, a biologia molecular ela surge como um ramo da genética molecular, dentro da genética molecular, e a parte dela é o estudo dessas estruturas e principalmente as aplicações, que aí vem a parte que nós chamamos de engenharia genética. Então, é você pegar os conceitos básicos, somado às técnicas e aplicar esse produto, que é o que nós vemos na engenharia genética. Então, através dessa genética, então, a gente tem uma característica muito importante, que é você utilizar essa genética, por exemplo, nesse contexto de pandemia. Então, por exemplo, a pandemia, hoje eu dei aula de engenharia genética para o quinto semestre de manhã, e foi o que eu estava explicando para eles. Que a pandemia ela veio um pouco para explicar para o mundo o que era a engenharia genética, o que era a biologia molecular. Porque, basicamente, tudo que foi feito foi baseado na biologia molecular. Desde você entender o que são as variantes, desde você diagnosticar, então, o teste do PCR é o diagnóstico através da biologia molecular, desde você entender essas variantes, porque hoje em dia o sequenciamento ele é muito mais fácil, desde você produzir proteínas para tanto o diagnóstico através dos testes rápidos, quanto você produzir vacinas. Tudo isso foi feito através de mecanismos moleculares.
Então, a partir da biologia molecular, é que a gente conseguiu ver grandes avanços na ciência. Então, hoje a gente consegue fazer diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças genéticas e não genéticas. Então, a gente consegue prever determinados genes. Uma coisa incrível foi que, por exemplo, a gente conseguiu fazer genomas virais, principalmente do coronavírus. A partir do momento que ele surgiu em Wuhan, você já tinha pessoas já sequenciando ele e trabalhando com esse vírus, fazendo com que esses processos sejam muito mais rápidos. Então, hoje em dia a gente consegue diagnosticar, então aqui é um exemplo de diagnóstico de infecção, e você já consegue saber que esse indivíduo tem aquele micro-organismo. Imagine, por exemplo, numa pandemia, cada vez que a gente precisasse diagnosticar o coronavírus, a gente precisasse cultivar ele para poder diagnosticar. Então, seria praticamente impossível fazer esse processo. Então, a biologia molecular, ela ajudou muito a gente nisso. Outra coisa foi justamente das vacinas. Então, todo mundo, com essa pandemia, se tornou praticamente um expert de vacinas. Então, todo mundo sabe, todo mundo entende, sabe que é fase 1, fase 2, como que cada vacina é proposta. Então, um dos grandes exemplos é as vacinas de material genético, que é o que está acontecendo com a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. Então, ambas você tem o vírus, você pega uma porção do vírus, que nesse caso é a espícula, que é a parte do vírus que faz com que ele se ligue às células, que são uns espinhos, e a gente coloca esse material de RNA dentro de um plasmídio de RNA, e agora, esse plasmídio ele pode ser injetado no indivíduo através de uma injeção, que é o que está acontecendo, e agora, o que vai acontecer? Quando esse plasmídio ele entra dentro do indivíduo, faz com que essas células percebam e elas possam, então, produzir a espícula, que foi o material que foi colocado aqui inicialmente, para que as células do sistema imune, elas passem a reconhecer esse material, apresentar e gerarem a memória, e gerar os famosos anticorpos. Então, para que as pessoas consigam, então, ter esses anticorpos. Hoje, por exemplo, a gente sabe que a gente consegue detectar o vírus através de um kit rápido. Agora, o que vai naquele kit rápido? Aquele kit rápido também vai tecnologia de material de biologia molecular. Por quê? Apesar de você detectar se o indivíduo tem anticorpo ou não, quando tem o vírus, ou se ele tem um antígeno ou não, para confeccionar, a gente precisa produzir em Escherichia coli porções do vírus, para que elas sejam, então, utilizadas. Então, a gente consegue, através de determinadas porções, produzir aquela proteína e usar aquela proteína para um kit de diagnóstico, seja para detecção do anticorpo. Então, por exemplo, é só você colocar a proteína lá, e se o indivíduo tiver anticorpo, esse anticorpo vai se ligar nessa proteína, naqueles kitzinhos que a gente vê sempre as pessoas colocando uma gota de sangue, e vai dar positivo. Mas a gente tem que lembrar que essa tecnologia ela surgiu principalmente por causa da insulina. Então, por causa da insulina, a gente não conseguia, todo mundo precisava utilizar a insulina vinda de porcos. Então, para resolver esse problema, o gene que codificava a insulina foi inserido em um plasmídio. Esse plasmídio foi colocado dentro de uma bactéria que era agora capaz de produzir a insulina. Essa insulina, então, foi purificada e ela é administrada nos indivíduos. Outra coisa bastante interessante é a questão da terapia gênica. Então, na terapia gênica, você tem indivíduos que têm determinadas alterações, e aí a gente conseguiu, através da terapia gênica, fazer, então, a introdução dos genes que estavam corrigidos, então o indivíduo tem um gene alterado, induzia esses genes num vírus e colocava esse vírus na célula do indivíduo, para que ao entrar na célula do indivíduo, ele possa, então, fazer essa correção. Entendeu?
Baseado nesse processo, quando a gente fala de pandemia novamente, a vacina da AstraZeneca é muito parecida, é basicamente isso. Claro que o material do vírus não vai entrar nas nossas células, como muita gente vem falando, o vírus vai me transformar, vou me transformar num jacaré, essas coisas, isso não vai acontecer, porque o adenovírus não faz. Mas eles utilizaram um vetor viral, colocaram uma porção do vírus, nesse adenovírus, que era um vírus do resfriado, e colocaram no indivíduo para, da mesma maneira, ele produzir as proteínas e o indivíduo conseguir produzir os anticorpos. Outra área bastante interessante dentro da biologia é justamente a aplicação dela na parte de identificação, justamente de criminalística. Então, você conseguir identificar através de genética, teste de paternidade, identificação de criminosos através de uma única técnica, você consegue, então, aplicar ela para a área forense, ter uma grande visibilidade dela e uma grande aplicação dela quando você precisar sempre fazer uma identificação de material genético, seja para uma paternidade ou seja para a identificação se existe algum desses se esse indivíduo estava presente ou não dentro dentro daquela cena de crime. Vai para frente. Bom, como eu já falei para vocês várias vezes, também lá na engenharia, lá na genética, a gente já conversou com isso, um deles é o Golden Rice. Uma outra importância é justamente a gente conseguir fazer um melhoramento genético. Então, desde você introduzir naquele alimento um certo potencial no nutracêutico, como, por exemplo, o arroz, que é o Golden Rice, que é introduzido dentro dele o gene da provitamina A, e aí, justamente com esse gene, ele acaba ganhando essa coloração amarelada, por isso que ele é chamado de Golden Rice, e ele já está sendo utilizado, como também a gente utilizar na agricultura para defesas contra pragas, para defesa contra herbicidas, então, para a gente valorizar, então, a questão da produção agrícola, melhorar a produção agrícola contra defesas contra determinadas pragas, ou até mesmo o mesmo que acontece com determinados animais. Então, você consegue também fazer a mesma tecnologia, fazendo com que esses animais, ou eles resistam a uma determinada doença, como, por exemplo, o scrap, ou que você melhore a qualidade. Então, por exemplo, você conseguir intermear gordura dentro da carne, isso faz com que a carne, ela ganhe uma certa qualidade, porque a carne mais com gordura intermeada, ela é mais macia. Então, por isso, você consegue fazer essas melhorias também através das ferramentas de biologia molecular. No entanto, antes da gente começar a nossa disciplina, vamos pensar como que tudo isso começou, da onde que surgiu essas histórias. Então, tudo isso começa, primeiramente, com a descoberta do material genético. Então, Michel, que era um pesquisador em 1868, ele conseguiu observar que dentro da célula existia uma natureza ácida, que era no núcleo, era uma região muito central da célula, onde ele chamou de núcleo, e por isso que hoje a gente chama de ácidos nucleicos, porque eram substâncias que eram chamadas de ácidas, que se encontravam nessa região. Agora, até chegar que o material genético que estava ali era um DNA, demorou muito tempo. Primeiro, para se entender o que era aquilo que estava dentro daquela célula, até você entender também qual era a função daquilo. Hoje a gente sabe que o DNA é um material genético que está ligado à grande maioria dos seres vivos e ele é o responsável para fazer a transmissão de determinadas características. Mas até então não se sabia. O primeiro indício que a gente vai ter que o DNA é transmitido, que o DNA é convertido em uma molécula de RNA, e essa RNA era lido como uma proteína, depois de muito tempo. Hoje a gente já sabe que isso é muito, muito certo. A gente já percebe, a gente já tem isso como muito certo, que a gente tem uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela é transformada
em uma molécula de RNA, pelo processo que nós chamamos de transcrição, e agora aquele RNA ele vai ser lido pelo processo de tradução para que ocorra a produção de uma determinada proteína. Então, esse fluxo aqui já existe. Durante muito tempo, a gente achava que ele seguia desse sentido apenas. Depois, a partir do momento que surgem os vírus o vírus do HIV, com a compreensão do vírus do HIV, que é um vírus de RNA, a gente consegue saber também que esse dogma não é bem assim, que o RNA ele pode ser, então, transformado para o DNA também. Da mesma maneira que o DNA vai para RNA, o RNA também pode ir para DNA, claro, em alguns vírus. Nós, por exemplo, não conseguimos fazer este processo. Então, normalmente a fita de DNA é uma fita dupla, ela é convertida para uma fita de RNA, que é uma fita única, e as trincas de nucleotídeos serão convertidos em aminoácidos. E esses conjuntos de aminoácidos que vão dar, então, a formação da proteína. Mas aí, voltando ao que a gente estava falando. Então, a gente se sabia que existia um material nucleico, se sabia que existia transferência de informação, mas não se sabia o que estava naquele material nucleico e o que era. Foi aí, então, que, a partir de vários experimentos, a gente começa a entender que um dos materiais que estava lá era responsável por fazer aquela informação. Então, por exemplo, eles já conseguiram decifrar que existiam materiais ácidos. Eles já decifravam que existiam tipos de materiais ácidos diferentes. Que um outro era um ácido, mas que tinha um açúcar, que era uma ribose, e outro é um ácido que tinha um açúcar, que era uma desoxirribose. Agora, quem disse tudo que estava responsável pela informação genética é que ninguém sabia. Foi aí, então, que veio os experimentos de Griffith. Griffith era um pesquisador que trabalhava com pneumonia, Frederick Griffith. Ele era um bacteriologista, e ele trabalhava com uma bactéria chamada Streptococcus pneumoniae. O que ele descobriu? Ele descobriu que essa bactéria ela tinha dois tipos de colônia. Colônias lisas, que é aquelas que apresentavam um material capsular, apresentavam açúcar em volta delas, e colônias rugosas, que eram aquelas colônias que não apresentavam esse material de açúcar em volta dele. O que ele fez? O que ele começou a observar? Ele começou a ver que toda vez que ele pegava a bactéria que apresentava esse açúcar, que apresentava a cápsula, e ele colocava no camundongo, ele percebeu que quando ele colocava a que tinha cápsula, o camundongo morria. E quando ele colocava aquela que não tinha cápsula, o camundongo não morria. Ou seja, só morria aquela que tivesse vinda de cápsula. Ele pensou, será que realmente esse material capsular é extremamente importante para que essa bactéria cause a morte do camundongo? Então, o que ele fez? Ele pegou aquela bactéria que tinha cápsula, e aí ele ferveu a 100 graus por cerca de 30 minutos. Quando ele ferveu, praticamente ele matou as bactérias. E aí ele pegou essas bactérias fervidas e colocou no camundongo. O camundongo, então, sobreviveu, porque a bactéria estava morta e ela não conseguia causar a virulência. Foi aí que ele pegou essas bactérias que estavam fervidas e misturou com aquelas bactérias que não tinham cápsula. E essa mistura ele injetou no camundongo. E aí ele percebeu que esse camundongo morreu. E quando ele inoculou em laboratório essas bactérias em placa de Petri, as bactérias que ele teve de resultado eram aquelas que produziam um material capsular. Ou seja, alguma coisa foi transferida dessas bactérias para essas bactérias. Então, algum material estava envolvido nessa transferência. No entanto, nesse período, ele ainda não sabia o que tinha acontecido. Não sabia exatamente o que era o material que ia acontecer. Então, ele não provou que era o DNA que fazia isso.
Foi aí que surgiu outros 3 pesquisadores, chamados Avery, McCarthy e MacLeod. Os 3 repetiram o experimento de Griffiths. Só que, além de repetir, eles fizeram uma outra coisa a mais. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela bactéria que foi fervida e, ao ferver a bactéria, logo depois eles trataram aquela bactéria com enzimas. Enzimas que destruíam carboidrato, enzimas que destruíam lipídios, enzimas que destruíam proteínas e enzimas que destruíam RNA e enzimas que destruíam DNA. Então, eles já conheciam essas enzimas. Então, antes deles misturarem com aquelas que não apresentavam cápsula, eles fizeram esse tratamento. Foi aí que depois eles colocaram aquelas que não tinham cápsula para se misturar. E agora, cada uma das misturas, as misturas ou com carboidrato destruído, ou com lipídios, ou com proteínas, ou com RNA, ou com DNA destruído, foi inoculado no camundongo. Tanto do carboidrato, tanto do lipídio, da proteína, do RNA, quanto do DNA. Então, que ele foi inoculando. Quando ele colocou com carboidrato, então, o camundongo morreu. O camundongo continuou morrendo. Então não foi a destruição do carboidrato que impediu a morte. Não foi o carboidrato que foi transferido de um para outro. Quando ele colocou o camundongo também morreu. Ou seja, não foi o lipídio. Quando ele colocou a proteína, também morreu. Quando colocou o RNA, também morreu. No entanto, quando ele colocou o DNA, quando colocou a mistura onde o DNA tinha sido destruído, o camundongo sobreviveu. Ou seja, o fator transformador foi o DNA. Porque era o que é passado de uma bactéria para outra. Então, a partir desse momento, eles conseguiram saber que existia esse material genético, que era o DNA, e que ele que estava sendo responsável por essa informação. Um outro experimento que veio para fechar isso foi o experimento de Hershey e Chase. Então, Alfred Hershey e Martha Chase, eles trabalhavam com bacteriófagos. O que são os bacteriófagos? São vírus que têm a capacidade de infectar bactérias. Então, ele normalmente é um vírus que ele entra dentro da célula e ele é capaz de tomar conta da maquinaria da bactéria e essa bactéria acaba sendo destruída depois com esse processo. Então, o que ele fez? Ele queria saber o que era importante dentro do vírus. A parte que era de proteína ou o que era importante do vírus era a parte do DNA. O que ele fez? Ele pegou e marcou com sulfuro 35 todas as proteínas do vírus e marcou com fósforo 32 só o material genético. E aí, ele colocou agora esse vírus para infectar as bactérias. Depois que eles colocaram esses bacteriófagos radioativos nas bactérias, eles pegaram a cultura bacteriana e colocaram agora no crescido em um misturador, um liquidificador mesmo, e eles conseguiram separar o que estava dentro da célula e o que estava fora da célula. E aí, eles conseguiram ver que dentro da bactéria não tinha nada proteico. O que estava dentro da bactéria era só o material. E é uma das coisas que a gente mais intriga hoje, até hoje. Porque até hoje a gente sabe, deixa eu voltar aqui, essa figura ela conta muito a história. Que o vírus, a parte proteica do vírus, ele fica todo do lado de fora. E quem é responsável por infectar, por produzir novos bacteriófagos e por tomar conta da maquinaria é só o DNA. Então, era o DNA que já se sabia, que já se tinha esse indício que era responsável. E com esse experimento de Hershey e Chase, eles conseguiram fechar que realmente era o DNA que estava ligado a esse tipo dessas informações. Então, a partir desses experimentos de Hershey, Chase e com as conclusões de Avery, McCarthy e MacLeod, foi que eles chegaram que o DNA que carrega o material genético. No entanto, ainda tinha algumas coisas que eram muito importantes para se descobrir.
primeiro, como que o DNA armazena, como que ele se duplica e qual era a estrutura desse DNA. Então, essas perguntas elas só conseguiriam ser respondidas se você soubesse como que era a estrutura desse DNA. É a partir daí que surge o que nós chamamos de corrida do DNA. Uma corrida para descobrir a estrutura do DNA, onde vários pesquisadores, ao mesmo tempo, correram para tentar descrever. Quem foi que deu o primeiro passo para essa estrutura foi Linus Pauling, que na verdade foi um passo indireto. Linus Pauling, então vocês lembram de Linus Pauling da química, mas Linus Pauling ele tem uma grande contribuição na bioquímica de proteínas, porque ele começa a descobrir as estruturas, que principalmente aquelas estruturas alfa-hélices, não as beta-preguiadas, mas as alfa-hélices das proteínas. E, a partir dessa descoberta da alfa-hélice, ele começa a chamar a atenção que estruturas moleculares possam ter estruturas de hélice. Foi aí que, com esses achados de Linus Pauling, vem um outro pesquisador chamado Erwin Chargaff. Chargaff, ele já sabia que dentro do material nucleico existia algumas moléculas nitrogenadas, algumas bases nitrogenadas. E aí ele já conseguiu distinguir que bases que tinham, que eram as bases de adenina, de timina, guanina e de citosina. E aí o que ele sabia? Pelo que Linus Pauling já tinha visto, ele tinha visto que essa estrutura podia ser helicoidal. Ele conseguiu analisar as bases nitrogenadas, então a gente sabe que existia basicamente bases nitrogenadas com 2 anéis aromáticos e bases nitrogenadas com 1 anel aromático. E ele conseguiu chegar ao propósito que sempre que uma base nitrogenada com 2 estava presente, uma com 1 estava presente. E, ao analisar o número da quantidade dessas bases nitrogenadas, ele começou a ver que sempre que você tinha uma quantidade X de adenina, você tinha a mesma quantidade de timina. Que não era a mesma coisa para citosina e guanina, porque a mesma quantidade de adenina não era a mesma quantidade de citosina, mas a mesma quantidade de citosina também era a mesma quantidade de guanina. E, além disso, ele começou a ver que essas bases, elas precisavam se combinar. E aí, foi que ele começou a entrar na regra, do que nós chamamos regra de Chargaff. Então, ele já tinha percebido pela estrutura helicoidal que essa estrutura tinha um tamanho. E que, quando ele colocava duas estruturas de 2 anéis aromáticos, elas ficavam muito largas. Então, por exemplo, quando você colocava 2 purinas, elas eram muito largas. Não caberia naquele espaço que ele predeterminou para a estrutura do DNA. A mesma coisa quando ele colocava 2 pirimidinas. Por elas terem um anel aromático só, elas também não estaria faltando espaço, na verdade, sobrando espaço aqui. E que o ajuste perfeito era justamente entre uma purina e uma pirimidina. Somado ao fato de ele saber as quantidades, foi aí que, graças a ele, a gente chegou que uma adenina sempre se liga a uma timina e uma guanina sempre se liga a uma citosina, ok? Agora, a estrutura do DNA, ela começou a ser mais ou menos elucidada, então tudo isso que Chargaff tinha era através de modelos matemáticos. Então, a estrutura começa a ser descoberta principalmente através de uma pesquisadora chamada Rosalind Franklin. E como eu já disse para vocês várias vezes, ela é uma das grandes injustiçadas nessa estrutura, nesse processo. Por quê? Rosalind Franklin fazia a sua pesquisa em um laboratório que era coordenado por Maurício Wilkins. E Rosalind Franklin era uma pesquisadora muito destemida, ela trabalhava com difração do raio-x. E aí, por essa difração do raio-x, então, ela começava a ter modelos de fotos que estavam aparecendo isso de uma maneira circular e
em um formato de X, ela começou a chegar em uma estrutura muito próxima de como seria a estrutura do DNA. Qual era o grande problema? O grande problema naquela época era o machismo. Porque Maurício Wilkins, por ela ser uma mulher, tinha vários problemas com ela. Então, ele não aceitava que uma mulher conseguisse chegar a uma estrutura de DNA. Foi aí que ele rouba uma das fotos. Na verdade, ele pega a foto dela, por ele ser o chefe dela, ele pega a foto e, sem autorização de Rosalind Franklin, ele passa essa foto para o Watson e Crick. E o Watson e Crick, somado aos dados de Linus Pauling, de Chargaff e de Rosalind Franklin, ele compila todos esses dados e eles conseguem chegar a mais ou menos um modelo do que seria essa estrutura do DNA. Então, através disso que eles conseguem chegar para como que é formado exatamente esse DNA. Hoje a gente sabe que esse DNA ele é formado de 4 nucleotídeos, que é adenina, timina, guanina e citosina, que ele segue a seguinte regra, que a adenina sempre se liga com uma timina, e que uma guanina se liga sempre com uma citosina. Dessa maneira, hoje a gente sabe que a ligação entre adenina e timina é feita por 2 pontes de hidrogênio, e a ligação entre guanina e citosina sempre por 3 pontes de hidrogênio, mas isso a gente vai detalhar melhor na próxima aula. E ele sabe que eles conseguem formar que, basicamente, o DNA ele é formado por uma base nitrogenada, por um açúcar, e essa estrutura é ligada entre as bases e os açúcares através de grupo fosfato. Então, o nucleotídeo tem um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Ok? E eles conseguem chegar também que esse material, ele é organizado através de 2 fitas e que elas adquirem uma formação de dupla hélice pela ligação entre elas. Ok? Então, meninos, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Aqui. Alguma dúvida? Não? Foi tranquilo? Vocês podem ir colocando no chat. Eu caí em algum lugar aqui? Parece que eu caí. Apareceu aqui no celular que eu tinha caído. Vocês estão me vendo? Ah, então tá. É porque pareceu que eu tinha caído pelo celular, tá? Apareceu Lucas Miranda Marques saiu da sala. Eu falei assim, ué, eu tô aqui ainda. Então, amanhã a gente já começa falando dessas estruturas, de como que dá essa formação do DNA, então a gente vai sempre seguindo isso. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat ou vão chamando no áudio, viu? Caso a coisa não fique clara para vocês. Ok? Ô, professor, licença. Oi, diga, Bianca. Quando você vai disponibilizar a aula? Tipo, ainda hoje ou essa semana? A aula já está a aula slides já está no Google Class. Não, essa aula, a gravação. A aula gravação, ela normalmente, eu coloco sempre no mesmo dia. Só que ela demora, pro Classroom, ele gerar a gravação, ele demora mais ou menos de meia a 1 hora. Então, assim que ele gera, eu já coloco para lá. Certinho, obrigada. Tá bom? E é isso, Professor? Oi, diga, Denilson. Tá me ouvindo? Tô. Ou no Google Sala lá, o senhor adicionou eu pelo e-mail o meu e-mail pessoal ou foi pelo e-mail da UFB? Não, o que eu mandei para vocês? Eu mandei para vocês o código da sala. E aí, você entra com o código. Ó, eu vou mostrar como que você... Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo, que aí eu mostro para você como que você tem que fazer. Porque lá eu entrei no Google Classroom aqui, só que tá logado o meu e-mail pessoal, entendeu? Por isso que eu fiquei na dúvida. Agora eu não sei se é o antigo, se é o... É porque assim, você tem que entrar pelo teu e-mail UFBA, porque ele vai permitir que você adicione a sala, mas ele não vai permitir que você olhe nenhum material com seu e-mail pessoal. E aí, o que você vai fazer?
Você vai entrar lá, você vai logar na sua conta, na sua conta UFBA no Google Classroom, e aí você consegue adicionar. Deixa eu te mostrar aqui como que você vai fazer. Ok. Ó. Você vai entrar aqui, vai ter o ambiente geral da sua sala, e aí você vai vir nesse maisinho aqui, ó. E aí, claro, ó, você tem que estar logado com a sua conta UFBA. Com a conta do Gmail, você vai até conseguir fazer, mas ele não vai permitir que você pegue nenhum material. Então, você loga primeiro na conta Google com o seu e-mail da UFBA. Quando você estiver logado com o e-mail da UFBA, você clica nesse maisinho e entra em participar da turma. E aí, aquele e-mail que eu mandei para vocês, aquele código que eu mandei para vocês, ou pode ser, caso vocês não tenham o código, é esse código aqui. Vou até colocar aí para vocês no bate-papo. Vocês vão entrar com este código aqui. E aí, nesse código, vocês vão adicionar aqui, ó. Então, vamos voltar aqui para a minha parte das turmas. Então, você vai vir aqui, vai participar, e você vai colar este código aqui, e vai pedir para participar da sala. Entendeu? Comigo ele não vai deixar fazer nada, porque ele sabe que a turma já é minha. Então, você vai colocar o código e vai clicar aqui em participar. Entendeu? Uhum, tá bom, eu vou tentar. Qualquer dúvida, eu mando. Tá, qualquer dúvida você manda mensagem. Mas tem que ser com a sua conta UFBA, senão você não consegue. Certo. Aí então o que tá logado no Classroom, então é antigo, né? Porque eu entrei no meu perfil, no perfil que eu tenho, né? O senhor mandou o link, aí já abriu. Aí só que eu não tinha acesso, entendeu? As coisas. Ele deixa você entrar, mas ele não te dá acesso a nenhum material. Ele só vai te dar acesso a material se você fizer a mesma coisa pela conta da Google, pela conta da UFBA. Ah, entendi. Entendeu? Professor, você não vai usar o Moodle, não, né? É só o Classroom. Não. Eu vou confessar para vocês que eu detesto o Moodle. E tá certíssimo. Eu acho o ambiente do Google Classroom muito mais dinâmico, muito mais simples de se manusear do que o ambiente do Moodle. Eu acho muito ruim, muito ruim aquele ambiente do Moodle. Então, não uso o Moodle, só o Google Classroom. Porque ali no Google Class eu consigo fazer as atividades com vocês, eu consigo fazer Google Forms para fazer atividades, eu consigo fazer N coisas associadas a ele. Então, para mim, é muito mais fácil. Parar aqui a apresentação. Professor, a gente vai ter alguma atividade essa semana já para entregar? Não, essa semana, assim, sempre que eu gerar uma atividade, Yuri, eu vou gerar lá no Google Class e ele já vai vir com uma data de entrega. Não vai ter atividade porque a aula de estrutura de DNA é uma aula muito complexa, então não dá para fazer em uma aula só. Então eu faço nas duas. Então depois que eu termino aquele assunto, é que eu faço. Mas na maioria das vezes, eu vou dar a aula na terça-feira, e naquela terça-feira mesmo já vai disparar a atividade para vocês entregarem na outra segunda. Porque na segunda eu normalmente reviso toda a aula com aquelas atividades que vocês fizeram. Aí é uma coisa que eu vou pedir para vocês. Façam as atividades, porque eu vou corrigir chamando vocês para vocês falarem o que vocês escreveram. Entendeu? E a maioria das atividades eu faço no Google Forms, para vocês fazerem, e aí ele gera para vocês a resposta para o e-mail de vocês. E aí para vocês terem também, porque para a gente na discussão vocês poderem ler o que vocês escreveram, essas coisas. Ah, sim, tá bom. É porque eu ainda não entrei na sala ainda. Ó, a sala, atualmente, ela não tem muita coisa. Ela tem basicamente o cronograma, a aula de hoje, que eu acabei de dar para vocês, e vai entrar a aula gravada. Mas aí, sempre que eu gerar, eu vou falar, ó, gente, acabou de ser gerado, e vocês vão receber um e-mail automático que foi gerado. Igual igual quando a gente fazia na genética. Lembra que eu fazia algumas coisas pelo Google Classroom com vocês?
e aí já gerava um aviso que já estava sendo disponibilizado o material para vocês. É mais ou menos parecido, é bem parecido com isso. Ok? Então, meninos, nos vemos amanhã. Amanhã nossa aula é 4h40. Então, amanhã a gente se vê 4h40, nossa aula de 4h40 às 6h30. Ok? Então, tchau para vocês. Até mais, até amanhã. Tchau. Qualquer dúvida, podem colocar no próprio Classroom ou podem mandar e-mail também, viu? Se vocês quiserem fazer o WhatsApp da disciplina, podem fazer também. Depois eu peço para vocês me adicionarem. Que às vezes facilita um pouco a comunicação. Tchau para vocês.